Olá, tudo bem? Eliane Godoy. Gente, deixa eu contar uma historinha pra vocês, que eu coloquei o nome de O Peso da Lagartixa. Lagartixa. Tinha uma lagartixa andando na parede. Enquanto ela andava, parecia que ela estava fazendo uma força muito grande para não cair da parede. Ela andava um pouquinho e se segurava. Andava mais um pouquinho e se segurava. Então eu observei que ela estava fazendo isso porque o rabo dela era muito grande. Então eu pensei, é só ela deixar o rabo dela que ela consegue andar tranquilamente pela parede. Tá. E ela continuou esse processo. Andava mais um pouquinho e se agarrava. Até que ela conseguiu chegar na cabeceira da cama de madeira. E colocou uma patinha. Ela ficou analisando. Olhou, colocou uma patinha. A outra deu uma viradinha assim, quase que ela caindo. Mas não, ela conseguiu ficar lá na cabeceira de madeira. Aí, a hora que ela foi dar uns passinhos em cima da cabeceira de madeira, puf, caiu no chão. Tá, mas por que eu tô contando essa historinha da lagartixa? Porque muitas vezes, nós mesmos, decidimos andar, seguir a nossa vida, carregando cargas, pesos ou rabos pesados demais, por orgulho, por ego, vamos dizer assim, por não querer deixar essa carga. E a gente vai, por orgulho, não deixa essa carga e vai tentando seguir a vida. E vai andando com essa carga, até que em um momento, assim como a lagartixa, a gente cai. E não consegue se levantar mais. Porém, quando a gente está lá no chão, se a gente decide deixar as nossas cargas, nosso rabo, nossos pesos, a gente consegue trilhar o nosso caminho com leveza e tranquilidade. Só que para isso a gente tem que abandonar as cargas. E eu não sei se fez sentido para você essa analogia. Qual seria a carga que você está carregando que não está deixando você trilhar a tua vida, o teu caminho com leveza, com tranquilidade? Às vezes pode ser procrastinação, falta de amor próprio, medo, comparação, rejeição. Comparação, eu tenho um caso para contar. Sabe, quando eu era criança, eu cresci tentando não ser como a minha mãe. Isso, tentando não ser a minha mãe. Porque um dia, na minha família, teve uma confusão, uma briga lá, e com meus avós e a minha mãe. E o meu avô pegou e eu, menininha com aproximadamente 8 anos de idade, ele pegou e olhou pra mim e falou assim, vê se não vai ser como a tua mãe, hein? Quando ele disse isso, fez com que eu crescesse, tentando não ser como a minha mãe. E eu fiz isso por não querer magoar nem minha avó nem meu avô, porque eles me criaram. Então eu queria dar orgulho pra eles. E para eu dar orgulho, eu tinha que crescer tentando não ser como minha mãe. Nessa fala do meu avô, eu perdi completamente a minha identidade. Eu não sabia quem era a Eliane. Eu apenas tentava não ser a Marta. Tá, mas agora, graças a Deus, depois de alguns belos anos, eu descobri a minha verdadeira identidade. Eu entendi esse momento que se fez lá no passado, que era apenas um medo do meu avô. Ele não queria sofrer, como ele estava sofrendo com a briga que teve com a minha mãe, passar a mesma coisa comigo. Era uma dor dele, não tinha nada a ver comigo. Não era literal o que ele estava dizendo, mas eu considerei como se fosse literal. Criança é assim.
Que cargas que você carrega da tua infância, hein? Tem algumas? Você já parou pra pensar? Eu tenho várias. Essa é só uma das. E como que eu recuperei a minha identidade? Então foi eu entendendo, meu eu adulto, entendendo que eu não preciso crescer não querendo ser a minha mãe. Eu posso ter as minhas próprias vontades, minhas ações, minhas próprias ações e decisões. E está tudo bem. Está tudo bem se eu errar, se eu acertar, mas que essas ações são minhas. São decisões que eu decidi tomar e não com medo de será que eu tô fazendo igual a minha mãe? Será que eu tô agindo igual a minha mãe? Porque era assim, eu cresci pensando assim, será que a minha mãe faria isso também? Será que eu tô decepcionando também? Isso foi um medo que a criancinha Eliane trouxe para Eliane adulta. Então é isso. Eu queria só trazer essa reflexão pequenininha, curta. Quem sabe você consegue ir lá no teu eu criança e fazer com que o seu eu adulto entenda algumas dores do teu passado. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples, mas é possível. E quando você abandonar e deixar essa carga ou esse rabo pesado, você vai ver como que é gostoso trilhar um caminho que é só seu, leve e tranquilo. Beijão, que Deus te dê uma vida plena e abundante. Eu acho que eu escolhi a fala, a frase que eu tanto queria no vídeo anterior. Que a sua vida seja plena e abundante. Beijão e até a próxima. Até mais.